Bom, eu tô aqui com a Mel. Mel é cozinheira, chefe dos restaurantes Ladelina e do Serafim, tanto no Preá quanto em Jeri, né, Jericoacoara, no Ceará. Além de ser cozinheira e chefe, é bióloga de formação. Vamos ver se eu estou falando tudo certo. Trabalhou nessa parte de gestão ambiental na parte de obras, né? E depois viajou o mundo, tal, para fazer gastronomia. Fez gastronomia, viajou, fez estágio. Essa é a parte currículo de trabalho. Eu queria saber, Mel, como é que você se apresenta, o que é que ficou de fora quando você está num bar? Oi, eu sou Mel, sou... Você não vai falar, né, esse currículo. Bom, eu sou a Mel, meu nome é Melanie, né, na verdade, mas todo mundo me conhece como Mel, acho que é meio complicado de falar o nome, então já peguei essa identidade para mim, né, Mel. Exatamente, é isso mesmo, eu sou bióloga, né, quando eu fui prestar vestibular, na época, para biologia, eu queria fazer gastronomia, mas naquela época, foi 2013, ou desculpa, 2003, não tinha, a gastronomia não era como ela é hoje, né? Tipo, não era tão conhecida, não era um trabalho muito reconhecido. E aí eu comentava, eu quero cozinhar, eu quero ser cozinheira, e vinha sempre aquela pergunta, né? Você vai estudar para ser cozinheira? Como assim, né? E aí, e também não existiam muitos cursos, era algo muito novo, estava começando mesmo, acho que não tinha nem gastronomia, era hotelaria, né? E aí dentro da hotelaria tinha a área de gastronomia. Disciplina de gastronomia. Isso. E aí eu falei, bom, então tá, então eu vou seguir aqui o meu caminho, tem que fazer vestibular, tem que entrar na faculdade de qualquer forma, né? A gente é criado para isso. E cursei ciências biológicas, depois eu fiz pós em gestão ambiental, aí trabalhei realmente na área ambiental de grandes obras, como analista ambiental. E aí, certa vez, eu fui transferida para uma obra do lado do Senac, onde tinha um curso já de gastronomia. Isso né? no E eu Rio. falei, cara, isso no Rio. Aí eu falei, bom, agora é a hora, né? Tipo, vou aproveitar. Não pensei duas vezes, fui lá, me matriculei. E a minha ideia sempre foi fazer gastronomia para abrir um restaurante em Jericoacoara. Eu conheci Jeri quando eu tinha 14 anos, me apaixonei com 14 anos, a ideia era, olha, eu vou ser médica, e aí quando eu me aposentar, eu venho para Jericoacoara e abro um restaurante, né? O sonho de muita gente, né? Com certeza, né? Obviamente que a vida não seguiu esse rumo, comecei a fazer gastronomia. Na metade do curso eu falei, cara, chega, já deu, preciso ir agora. E foi muito louco, porque tudo foi caminhando para que eu chegasse, de fato, em Jeri e abrisse o restaurante. Tá. Então, assim, a gente se conheceu, foi muito interessante. A gente fez um curso maravilhoso com o Onildo, né, sobre a gastronomia nordestina. E eu lembro que a gente, tipo, fazendo, a gente rolou uma identificação, aí depois a gente foi jantar e via como, assim, os assuntos terminam sendo meio que da vivência, tudo. E fala um pouco dessa tua experiência fora. Tu chegou a viajar para poder fazer algum estágio, alguma coisa assim, dentro da área de gastronomia antes de Jeri ou foi depois, já em Jeri? Foi depois. Eu já estava em Jeri, já tinha aberto o restaurante. Imagina, sem experiência nenhuma, né? Tipo, completamente crua. Da metade do curso, abri um restaurante. E aí eu vi, não, tá errado. Não é assim que faz, né? E aí foi quando eu decidi, sim, falei, não, vou sair um pouco, vou viajar, vou ver o que as pessoas comem por aí e vou pedir estágio, bater nas cozinhas que eu achar interessante e tentar estagiar em alguns lugares, né? E aí, a minha primeira experiência, eu fui para a França. Eu fiz um tour, assim, legal na Itália, ou, perdão, na Europa, mas para entrar na cozinha mesmo foi na França, um restaurante chamado Le Mole Passedan, que fica em Marseille. É um restaurante que ele tem uma estrela Michelin. E você já falava francês?
Então, eu aproveitei esse tempo, eu fiquei 21 dias lá, e aí entrei num curso de francês lá mesmo. Eu falava muito pouco, tipo, sabia um pouco do vocabulário, mas não conseguia formar uma frase, né? Tá. Então, eu entrei nesse curso, fiz um intensivão, só falava francês lá, mas né, não tinha nenhum brasileiro comigo. E uma amiga, que era amiga do chefe desse restaurante, falou de mim. Eu conheci essa amiga em Jericoacoara, inclusive. E aí ele liberou lá a cozinha para eu fazer um estágio bem curtinho, na verdade, foi um estágio de 10 dias, mas que foi muito bom, assim, porque foi a primeira vez que eu entrei realmente numa cozinha profissional e logo uma cozinha já estrelada, então foi muito bom. Que legal. Ô, Mel, e assim, agora uma pergunta muito mais para mim, assim, eu busco muito ter uma vida fora da cozinha, porque a gente que é do ramo sabe o quão é um sacerdócio mesmo, a gente acorda e dorme falando e pensando restaurante e cozinha e inspirações e receitas, e eu fico muito assim, eu sei, né, pelo que a gente já conversou, mas eu queria que você falasse um pouco assim, o kitesurf é um hobby, é um esporte para você, tem outras coisas que você faz além da cozinha, você consegue ter esse momento de respiro, isso é uma coisa que eu estou buscando, então eu estou perguntando mais para eu poder me inspirar e saber que é possível. É possível, assim, realmente, assim, quando você trabalha em cozinha, a gente fica realmente, né, é muito intenso, né? Eu comecei a fazer o kite depois que eu vim para Jeri, depois que eu tinha um restaurante, eu já tinha um restaurante, e aí comecei a fazer o kite quando eu comecei a ver que eu conseguiria sair, tipo, nem que seja 2 horas por dia do restaurante. Aí eu comecei a fazer o kite, é um esporte, cara, incrível, né? E comecei a ter tempo para isso, né? Porque você precisa dedicar um pouco de tempo também. Então, o kite, sim, para mim é um hobby. Eu nunca consegui pensar em algo profissional, em algo para dar uma renda, nada com kite. A minha história com kite é simplesmente hobby. E é o momento de quando eu consigo ir velejar, que não é sempre, mas é o momento em que eu consigo realmente sair da cozinha, minha cabeça para de pensar em restaurante. A gente fica lá dentro do mar, né? Você, o mar, sua prancha, aquele barulho, o vento, e é uma meditação. Então, é um momento que eu consigo realmente sair da casinha e viajar, sabe? É possível, sim. É possível, né? E falando assim de sair da caixinha, quando surgiu a oportunidade do Mestre do Sabor, assim, qual que era a tua expectativa com relação a isso, ao programa? Então, surgiu essa oportunidade e a princípio eu falei, não vou, porque é um reality show, né? Mas não é só isso. Assim, para gente que trabalha na cozinha, é a nossa profissão que está ali. Então você está sendo julgado, é toda a sua bagagem, toda a sua história, é tudo. Obviamente, acho que todo mundo que está no programa são profissionais maravilhosos. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem uma especialidade, cozinha de um jeito, passou por outras situações. Mas eu tinha um pouco de receio de entrar, né, e falar, cara, é a minha história, é o meu negócio, é a minha profissão. Então eu tinha muito medo desse julgamento, né? O que vão falar? E se eu não passar? E se eu não entrar? E quando eu sair? Como é que vai ser isso? E aí eu estava conversando com um amigo, um grande amigo, né, que ele é cozinheiro também, e ele falou, cara, você não tem muito o que perder. Vai e se desafia, né? Então, o Mestre do Sabor, para mim, foi meio que um desafio mesmo, de ter alguém que para mim é bom isso, né? Ter alguém me julgando, né? Quando a gente tem restaurante, quem está te julgando são os seus clientes, né? Não tem ninguém assim ali na cozinha falar tá errado e tal. Então, acho que foi um desafio muito interessante. Eu faria todas as vezes de novo, porque eu acho importante ter alguém que fale, olha, você está errada, você está certa, vai por esse caminho ou não vai. Então, eu achei interessante o processo do programa, e é um programa que não está ali para julgar, para falar mal do nosso trabalho, muito pelo contrário, né? É um programa que está ali para colocar a gente para cima, divulgar o nosso trabalho.
Então, achei muito interessante, entraria várias vezes se me chamarem. Isso, e falando em entrar, para quem não conhece o programa, a gente tem que ir apresentar um prato, né? Assim, por que você escolheu fazer esse prato que você apresentou, que foi um tartar, né, de atum com uma tapioca suflada, e foi difícil? Como é que foi esse processo, assim? Então, foi o seguinte, na época, a gente foi logo depois da outra temporada aqui de Jericoacoara, né? Então, é um período que a gente trabalha absurdamente. É um período um pouco estressante para quem trabalha no ramo, porque é muito forte o movimento. E na época eu estava com os dois, né? Então, estava meio pirada a cabeça, assim. Eu falei, nossa senhora. Qual que é a distância do pré-A para Jeri, para o pessoal que não conhece, assim? São 12 quilômetros. Tá. 12 quilômetros, pela praia. Tá. Então, aí eu recebi uma ligação, se eu não me engano, no dia 28 de janeiro, e falaram, olha, Mel, você passou aqui, né, você foi aprovada a participar do programa, e você tem até o dia 31 para mandar uma receita para a gente. Nesse período, além disso tudo, tinha um outro reality show sendo gravado lá no Preá, próximo do Preá. Então, e eles pediram para fazer algumas imagens e tal no restaurante do Preá, no Ladelina. Então, além disso tudo, eu tinha que organizar essa filmagem deles lá, e eu não conseguia pensar nessa receita. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? De vez em quando me vinha isso na cabeça, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí já ligava automático e ia fazendo outras coisas. Do dia a dia. E aí chegou um dia, no dia 31, às 10h30 da noite, eu saí do restaurante e falei, galera, vocês fecham o restaurante para mim, por favor, eu preciso pensar numa receita. Aí cheguei em casa, esse tartar de atum, a gente faz ele de uma outra versão no Serafim e uma outra versão ainda no Ladelina. E eu falei, bom, vou fazer aqui umas modificações e vou levar o tartar, né? Escrevi a receita, mandei, aí a gente teve lá a primeira reunião. Quando eu vi aquele bando de cozinheiro sinistro, eu falei, cara, isso não é um prato para entrar. Não é um prato. Mas, bom, vou fazer ele da melhor forma que eu puder fazer, né? E vamos ver o que vai dar. E aí, só para falar aqui um pouco do prato, que eu pensei depois, deram uma oportunidade da gente trocar o prato ainda, tinha um dia para isso, mas eu pensei, não, vai ser esse mesmo, porque ele representa muito a minha trajetória na cozinha, né? É um tartar, que tem uma origem francesa, que foi o primeiro local onde eu trabalhei, que eu vi uma cozinha profissional na vida, então trouxe um pouco disso. Depois eu fui para o Peru, ele tem um toque peruano, esse tartar, que ele tem o Peru, ele mescla muito, né, a comida peruana com a chinesa e a japonesa. E aí eu fiz um molho, então, que lembrava muito os molhos peruanos, porém eu usei o tucupi, que é algo muito nosso, muito brasileiro, e a rapadura preta aqui do Nordeste, do Ceará, né? O atum, para a gente é muito interessante o atum, porque Jeri está entre dois portos de atum, que é Itarema e Camocim. Então, a gente tem facilidade desse peixe. Então, eu falei, vou usar o atum, né? Eu usei um pouquinho da castanha de caju, que é muito Ceará, muito Nordeste, a pimenta de cheiros. Tem uma coisa que eu falo, cara, isso aqui é nordestino, se tem uma pimentinha de cheiro, sabe? Concordo. Tem no meu também prato. Tem que ter. O seu tem, né? E aí eu falei, cara, é esse prato mesmo, não vou mudar, vou fazer ele de uma forma bacana e vamos ver o que vai dar. Eu não provei, né? Porque tem coisa que o pessoal às vezes não entende, a gente não se vê, não vê o outro fazendo. Eu não provei, mas assisti e fiquei com água na boca, porque eu adoro tartar, adoro toda a parte desses crudos com peixe e me deu muita água na boca, que eu adoro tucupi também. Então, eu fiquei muito com essa vontade. E aí você passa e vai para o time do Avilés. Então, para você, a sua entrada, assim, você já pensava num mestre? Como que foi essa expectativa do antes, né? De entrar, assim, no time do mestre? Então, eu me lembro
que no dia que a gente foi fazer o prato, me veio isso na cabeça, né? Eu falei, cara, se eu entrar, se eu tiver a oportunidade de escolher o mestre, quem eu escolheria, né? E eu fiquei muito em dúvida entre dois, que seriam a Kátia e o Avilés. A Kátia, porque eu acho que ela é muito raiz, ela é muito brasileira, né, com aquela comida de boteca, aquela comida de casa, muito nordestino também. E o Avilés por ser algo completamente novo para mim, né? O cara vem de Portugal, tem muitos restaurantes lá, enfim, muita experiência. E aí foi como se fosse assim uma escolha entre a razão e a emoção, porque a gente olha para a Kátia lá, cara, ela dá um sorriso que dá vontade de sair correndo e dar um abraço, né? É isso mesmo. E aí na hora eu falei, não, vou no Avilés, vou me desafiar um pouco mais. Nossa, que bom que ficou no meu time, né? Não é? Ficamos juntas lá. E quando passa, uma das coisas do jogo, que faz parte do jogo, é a gente ter uma prova em equipe, num time. E fazer ali a gente que não se conhece muito bem, cozinhar junto, né? Você, tipo, como foi para tu fazer uma prova em equipe? Eu tinha alguma expectativa? Isso era uma preocupação? Então, a princípio, eu achei que a prova em grupo seria mais tranquilo, porque bem ou mal a gente são cozinheiros muito bons, todo mundo. Então, assim, bem ou mal um ajuda o outro, né? Mas, assim, a verdade é que para mim foi muito difícil. Não por ser em grupo, mas por estar numa cozinha onde a gente não conhece, a gente não sabe onde está nada na hora, né? A gente tem que procurar tudo. A faca é diferente do que se trabalha, o fogão é aquele fogão de indução. Que eu, até agora, eu fico pensando, cara, que fogão é aquele? Como é que as pessoas conseguem, né? Tive um pouco de dificuldade sem o fogo, a gente está acostumado muito com fogo. E eu confesso que eu fiquei um tanto quanto perdida, por não saber onde estão os equipamentos, por não saber onde estão os insumos, né? E a gente trabalhando junto ali foi bem complicado, assim, para mim foi mais complicado, eu achei que fosse ser mais tranquilo. A gente inclusive fez junto a sobremesa, e como é difícil juntar coisas que estão na cabeça de duas pessoas que pensam diferente às vezes, ou que tá falando a mesma coisa, mas às vezes faz um processo diferente. De forma diferente. E aí vem o chefe, vem o mestre, né, que é o Avilés, e ele começa a falar uma outra coisa que tá com uma outra cabeça. Então, além da gente ter que se adaptar a uma cozinha nova, tem tudo isso para administrar também, né? Tem as câmeras, tem os fios das câmeras passando no meio, você tá correndo, de repente tem um fio, fala, ó. E a prova, essa primeira prova em grupo, a gente não foi o melhor menu, né? E aí a gente vai para uma prova de eliminação. E como é que foi para tu fazer uma prova sozinha ali? Tipo, além de tinha menos um problema que era lidar com outras cabeças, mas aí tinha todos esses outros que era lidar com tudo isso que a gente comentou, mais uma prova de eliminação, assim. Então, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. E aí, não, isso vai ser qualquer coisa a gente tira. Vai ser depois. Tá. O que aconteceu comigo na hora, essa prova a gente tinha que escolher. Primeiro que a gente já chega muito nervoso. Eu estava mais nervosa do que na primeira, né? Porque a gente entendeu um pouco como é que é a pressão que é essas provas. E aí você está sozinha, é você por você, né? E aí nessa prova a gente tinha que às cegas escolher uma proteína e 2 acompanhamentos. A gente não sabia o que estava pegando, peguei meu pacotinho, cara, quando eu abro o meu pacote de proteína, um coelho, nossa senhora, eu tenho certo trauma de coelho, na verdade, porque quando eu era criança, eu fui numa fazenda com a minha mãe, em São Paulo, e eu vi matando coelho. Então, assim, eu tinha quantos anos? Quantos anos eu tinha? Mais eu ou menos. Que eu tinha uns 5, 6 anos. Novinha. Então, assim, nunca me passou pela cabeça cozinhar um coelho, né?
Quando eu vi o coelho, aí eu falei, cara, danou-se, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente já tinha a pressão de estar sob câmeras, a pressão de estar numa cozinha que você está começando a se adaptar, enfim, eu tive uma grande dificuldade quando eu vi a proteína. Ele veio inteiro, Mel, ou era pedaço já? Tinha 2 pernas de coelho. Tá. E veio o nome coelho, não? Não veio o nome. Eu tirei. Olhou. Eu olhei e falei, nossa. Aí o Claude estava ali do lado e falou assim, coelho, você conhece coelho? Já cozinhou coelho? Não. Nunca na vida. É mais um desafio, né? Mais um desafio. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos ver o que vai sair. E eu acho que, tipo, tem toda essa carga, tem tudo isso que a gente vive lá, mas aí teve essa primeira semana de programa, e me fala como que foi essa tua experiência, porque eu acho que por mais que exista uma expectativa, a realidade chega. E como é que foi para você essa primeira semana que você aparece? Como foi se assistir? Como foi esse retorno das pessoas? Então, foi muito louco, né? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo nesse momento, porque a gente estava no programa e quando a gente saiu do programa começou a pandemia, fechou tudo. Então a gente meio que estava ali num mundo maravilhoso e a gente saiu, estava num mundo completamente diferente do que a gente conhecia. Estava todo mundo um pouco isolado, né? E, enfim, começou o programa, né? Na última quinta-feira. Eu não estava com ansiedade nenhuma de assistir o programa, mas quando começou, eu comecei a ver vocês passando ali, todo mundo passando, eu falei, nossa senhora, contando um pouquinho da história, né? Porque a gente se conheceu lá e tal, mas a gente não conhecia a fundo a história de ninguém. Exatamente. Cara, e que coisa linda, sabe? Conhecer um pouquinho da história de cada um. Foi muito lindo. Fiquei super emocionada. Já chorei no programa, chorei aqui em casa também, né? E realmente a gente tem uma expectativa quando a gente entra, quando a gente está lá gravando, como é que vai ser, né? Quando começar a passar isso aqui na televisão e tal. Mas, cara, tá sendo assim muito melhor do que eu imaginei. Não sei se porque as pessoas estão muito em casa nesse momento, assistindo televisão, então a nossa visibilidade está bem grande, né? E o carinho com que as pessoas entram em contato com a gente, nossa, assim, é surreal, sabe? Tipo, são mensagens, as pessoas falando que se emocionou com a história, que se emocionou, que acho que chorou junto. Nossa, está sendo incrível, assim. Eu sou muito grata, assim, a forma como está acontecendo, está muito lindo. É muito carinho que a gente recebe. E é bonito porque eu acho que às vezes a gente só espera o pior, né? Assim, os haters ou vão olhar e vão xingar, e quando vem uma coisa tão boa, a gente fica surpreso e fica feliz. Eu acho que esse é a surpresa boa. E aí tu disse assim no começo, que se tu pudesse, tu ia quantas vezes fosse de novo pro programa, né? Depois do que passou. O que é que tu vai levar mais, assim? O que é que aprendeu dessa experiência, assim? Mais uma experiência, né? Olha, assim, uma coisa que eu achei muito bacana que aconteceu com o elenco que estava ali participando com a gente foi a amizade que se criou, que nasceu, né? A gente fez uma amizade, acho que todo mundo, era muito louco, porque todo mundo torcia por todo mundo. A gente precisava vencer, mas não queria que o outro perdesse, né? Eu acho que é uma coisa que ainda hoje, está bem menos, mas ainda hoje é difícil de encontrar no nosso meio, né? Um torcendo pelo outro, um torcendo pela vitória do outro, um querendo ajudar o outro. Então, eu acho que esse vínculo que a gente criou no programa foi uma das coisas mais importantes e mais legais que eu vou levar para minha vida, né? Tirando a parte técnica,
o trabalhar na pressão, numa pressão muito grande, eu acho que foi muito interessante, porque tira completamente a gente da nossa zona de conforto, completamente mesmo. É uma outra história, é um outro trabalho, né? Então, são essas duas coisas que eu acho que vou levar, assim, para sempre. E, Mel, assim, a gente está num momento muito difícil, né? Você já comentou, a gente está em isolamento, tá nessa quarentena, ainda a gente não chegou no pico no Brasil, né? Enquanto a gente está tendo essa conversa. E se você pudesse falar, assim, um pouquinho só como está a tua realidade com relação aos restaurantes, a Geri, especialmente, e o Preá, e se é possível ou não fazer algum plano, ou como você está pensando esse momento, mesmo que não tiver um plano certo, porque também está difícil, a gente também é um desconhecido, né? Me conta um pouquinho dessa realidade daí. Então, eu acho que tudo que a gente falar nesse momento de futuro, eu penso que é um achismo, né? Porque certeza a gente está muito incerto, a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer e de como vai acontecer. Jericoacoara fechou no dia 18 de março, 18 de março, então desde então a gente não tem turistas, a gente não tem clientes, está completamente fechado. Aqui na vila só tem as pessoas que moram, né? Fechado, você diz barreira, inclusive, de entrada na cidade. Barreira, tá? Todos os acessos estão isolados, fechados mesmo, então ninguém entra e ninguém sai, né? Isso, por um lado, foi muito bom, né? Porque, graças a Deus, até hoje não teve nenhum caso confirmado aqui. Legal. E a gente, e Jericoacoara, tanto Jeri quanto Preá, são regiões 100% turísticas. Todo mundo que vive aqui vive exclusivamente do turismo, né? Se a gente não tem turistas, a gente não tem negócio. Então, hoje, os 2 restaurantes estão fechados, por prazo indeterminado, e a verdade é que a gente não sabe se a gente vai reabrir quando a vila reabrir, ou se a gente vai aguardar um pouco para enxergar o novo cenário, entender como é que tudo está acontecendo, como que as pessoas vão voltar, como é que os restaurantes vão trabalhar, né? Porque eu acredito que não vai ser mais como era antes, né? Eu acho que enquanto a humanidade não estiver salva, enquanto a gente não tiver a vacina e as pessoas vacinadas, que eu acho que vai demandar um grande tempo, isso, um período mais longo, como é que vai ser? Sabe, o cliente vai sentar na mesa, ao lado de uma outra mesa com o cliente. Então, tudo isso que a gente andou pensando em relação ao restaurante, e a gente resolveu fechar e esperar a poeira baixar e entender como é que vai ser, né? Eu acho que é o momento da gente olhar um pouco para dentro, olhar para os negócios, tentar se redescobrir, se reinventar e se adaptar à nova realidade, que a gente ainda vai entender como é que vai ser. Ainda vai ver o que é que vai ser, né? Que é muito novo, assim, a gente nem tá entendendo. Pernambuco tá bem complicado, assim, nesse sentido dos casos, a quantidade de casos. E tá se ensaiando aí um lockdown, igual eles chamam, esses bloqueios. Por hora, parece que essa semana a gente já começa, então já tá. Assim, vamos começar, aqui em Fortaleza já tá, começou essa semana. Semana passada, Fortaleza está em lockdown já. Pronto, vai ser mais ou menos isso. A gente vai entrar nisso. Então, vamos lá. Agora, eu queria saber, assim, tipo, qual o conselho que você daria, ou você dá, para ou um estudante de gastronomia, uma pessoa que quer fazer, ou uma pessoa que quer abrir um restaurante. E eu acho muito interessante o seu lado, porque por mais que você parou e fez toda uma programação quando você foi abrir o seu restaurante, buscou formação e tal depois, existe muito sonho de gente que fala assim, nossa, meu sonho é morar na beira da praia e ter uma barraquinha ou uma pousadinha. E assim, você é o exemplo de uma pessoa que ficou bem sucedida nisso, assim, qual era o seu sonho, tem seu restaurante, abriu o segundo, né? Mas encontra uma realidade, igual você diz, vive de temporada, vive exclusivamente do turismo e tem toda essa questão de todas as dificuldades reais. Então, qual seria esse conselho? Bom,
O estudante de gastronomia, eu hoje entendo, né, isso no meu ponto de vista, obviamente, que a gente não sai da faculdade apto a trabalhar e a chefiar uma cozinha de forma alguma. Né? Eu acho que a gente tem que lavar muito, sai da faculdade, não é barata a faculdade de gastronomia, ela é uma faculdade cara, né? Cara. E a gente tem que lavar muito prato, picar muita cebola para estar realmente apto a ter ou chefiar uma cozinha, sabe? Eu acho que a gente teve um processo de glamorização da profissão quando começou a ter muitos programas de gastronomia, chefes famosos, enfim. Então, eu acho que tem muita gente que está estudando gastronomia olhando por esse lado, né? Mas a gente vê que a realidade ela é diferente. A realidade a gente tem que trabalhar muito, se dedicar muito para tentar aprender um pouco e aí se iniciar, né? Quanto a ter restaurantes na beira da praia, é maravilhoso, né? Porém, a gente vem com uma expectativa, eu moro na beira da praia, eu vou na praia todo dia, eu vou pescar, eu vou fazer isso, e não é bem assim. Pelo motivo que a gente conversou antes, né? Restaurante é muita dedicação, é o tempo inteiro. Eu vejo um restaurante como um organismo vivo. Ele precisa ser alimentado, ele tem hora para dormir, ele tem hora para tomar banho, ele tem hora para viver, tem hora para tudo. Então, assim, você tem que se dedicar praticamente, se você é dono de restaurante, se dedicar praticamente 24 horas por dia. Principalmente se você é dono de restaurante e o chefe da cozinha, né? Se você comanda a cozinha, então é um trabalho um pouco mais puxado. Viver na praia e ter um restaurante não significa que você vai curtir a praia. Significa que você vai ter um restaurante. Você vai trabalhar bastante. Eu me lembro muitas vezes, assim, a gente mora, né, num lugar pequeno, uma vila de pescadores, que já não é mais de pescadores, enfim, das minhas amigas passaram no restaurante, vamos ali, vamos fazer um velejo, hoje a gente vai ali, e eu olhar para elas, assim, realmente com vontade de ir e olhar e falar, cara, eu não posso, né, eu não posso, porque eu tenho meu negócio, é o meu filho, saiu de mim, eu preciso colocar ele para rodar, e é todo dia. Então, assim, a gente abre mão realmente de muita coisa, de coisas boas da vida, de viagens, de estar um pouco com os amigos, para ter um restaurante. Você tem que se abdicar de algumas coisas. Ô Mel, e fazendo só uma pergunta dentro dessa pergunta. Se eu pedisse um conselho para uma aspirante a cozinheira e uma aspirante a dona de restaurante, você daria mais algum um conselho ou esse conselho geral seria suficiente? Você acha que por ser mulher tem mais uma dica aí ou é a mesma coisa? Olha, a questão de ser mulher, eu não sei se você sente isso, mas eu ainda sinto que é uma área que é machista, né? A gente passa sempre um pouco despercebida por ser mulher. Lá no restaurante, o nome do restaurante é Serafim, aqui de Jeri. Então, eu cansei de receber pessoas perguntando cadê o senhor Serafim, quem que era o cozinheiro, dá parabéns ao chefe, né? Então, a gente vê muito esse lado machista, é um homem, né? As pessoas imaginam que quem está por trás ali é um homem, né? A cozinheira amadora que quer trabalhar profissionalmente ou abrir um restaurante, eu acho que é muito diferente a gente cozinhar em casa, cozinhar para os amigos, cozinhar para a família e cozinhar dentro de um restaurante. São coisas muito diversas, né? Quando a gente cozinha em casa, tem dias, todo mundo eu acho que tem isso, tem dias que você não está tão afim. Fala, cara, eu vou cozinhar em casa, hoje eu não estou afim, vou pedir uma comida, vou sair para comer, né? No restaurante, você cozinha todo dia. Todo dia. Você está ali todo dia, né? E eu acho que é um caminho lindo, porque o cozinhar é servir, né? E servir é amar, então, assim, é uma forma de amar. Mas eu acho que vale a pena pensar bem se é isso que quer, se é isso que deseja, e se está disposta
a abrir mão de algumas coisas para seguir na carreira. Muito bem. Eu sempre acho que quando a gente quer mulher, a gente vai dar um conselho para outra mulher. Eu sempre sinto que a gente quer dar mais um adendo, né? Assim, não é só o geral, porque realmente é uma profissão bem mais machista por hora. E espero que a gente consiga ser um caminho diferente nisso tudo. Não, com certeza. Né? E sabe uma coisa muito louca que eu penso, assim, às vezes, que, por exemplo, né, se a gente olhar um pouco para o passado, o cozinhar era uma tarefa feminina, né? A mulher que cozinhava em casa, né? Mas no mercado de trabalho a gente vê muito mais homens do que mulheres. Quando eu estive no Peru, eu passei por 2 cozinhas e simplesmente não haviam mulheres na cozinha quente. Eu senti as mulheres a mesma ficavam. Coisa. Eu fui lá, confeitaria, né, cara? Então, as mulheres só faziam confeitaria. Assim, são 2 restaurantes muito bons, né? O La Mar Cevicheria, do Gastão Apulho, e o Rafael, do Rafael Osterling. Só tinha homens. Tinha 2 mulheres na confeitaria e só. Então, assim, eu fiz o La Mar aqui, né, que foi em São Paulo. Mas aí, eu fui no Astrid Gaston e era isso. Quem estava de mulher era sempre uma estagiária mexicana, porque estava fazendo algum trabalho mais delicado das praças de Garde, tirar a pele de tomate, alguma coisa. E as mulheres contratadas eram só na confeitaria. E no Malabar também. Era bem isso. No Malabar também. Eu acho que a gente vê isso ainda bastante, mas estamos aí, guerreiras, e vamos mudar esse cenário, hein? Meu, é uma delícia conversar. Se eu pudesse, eu passava horas, porque a gente vai se identificando, né? Mas, para finalizar, eu queria, assim, se você tiver o que você recomenda, assim? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ter relação com a gastronomia ou não. Qualquer coisa, ou que você assistiu, ou que você gosta, ou alguma coisa que te chamou a atenção. Para este momento de pandemia, assim, por exemplo? Pode ser. Olha, tem um seriado no Netflix chamado Cooked. Cara, é incrível, é muito bom. Eu acho que para quem cozinha, para quem quer cozinhar, para quem gosta simplesmente, para quem quer entender um pouco, eu acho que vale muito a pena. É bem legal. Tem um livro que eu estou terminando de ler ele. Gente, tá ali, é o Sapiens, né? O Sapiens, ele conta um pouco assim, a importância de cozinhar para a evolução do homem, para a gente sair, né, para a gente evoluir e chegar à forma que a gente é hoje. Eu acho também que é muito interessante esse livro, vale muito a pena. E aproveitar esse período aí, eu acho que está todo mundo fazendo isso um pouquinho, né? Cozinhar em casa, se redescobrir, fazer coisas que nunca fez, entrar em cozinhas que nunca entrou, e acho que é isso. Eu sou suspeita, eu adoro os dois. Eu gosto. Eu li o Sapiens. Era muito bom. Eu li muito primeiro bom. O Cozinhar. O Cooked, ele tem um livro também. Eu li primeiro, assisti. Eu dou 2 dicas. Para mim, fica esse curso que eu e a Mel fez agora. Tem módulo dele online. Então, nossa, vale muito a pena o curso do Onildo. Vale muito a pena o curso do Onildo Rocha. Excelente. Né? Excelente, um paraibano. Vale muito a pena. E, fora disso, eu estou assistindo, terminei a primeira temporada, que a tradução em português é Maravilhosa Senhora Maisel, que é Maisel, Mr. Maisel. É bem difícil em inglês. É muito legal, tem na Amazon Prime, e eu gostei muito, tem o tom da comédia, mas ao mesmo tempo, eu acho que por isso, pelo que a gente já comentou, discute muito o lugar da mulher, e ela, para ser comediante no meio também muito masculino, talvez isso também tenha me chamado muita atenção, mas eu acho que é bem gostoso de assistir. Eu vou procurar, então, vou ver isso daí também. Mel, eu quero te agradecer muito por você ter topado. Eu que agradeço demais. Para mim foi uma surpresa a gente se conheceu, se esbarrou, rolou uma afinidade, e quando a gente chegou lá no Mestre Sabor, que a gente se viu,
eu já fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, uma pessoa que eu conheço, ela tem que passar. Se eu passar, ela tem que passar. E eu lembro da alegria quando eu fui selecionada, que eu entrei na salinha e a gente se viu. Nossa, até arrepiou. Foi muito bonito. Assim. Foi bom demais, cara. Foi bom demais aquele momento ali. Foi incrível. Né? Eu que agradeço do fundo do coração por você ter feito esse convite. É bom demais falar contigo, falar um pouco de cozinha com uma mulher maravilhosa. Matar um pouquinho da saudade, né? Em breve a gente vai se encontrar para cozinhar, porque mesmo que tudo mude, eu espero que a gente ainda tenha a oportunidade de fazer alguns jantares juntos. Ai, com certeza. Trazer você para Caruaru e eu ir ingerir, com certeza. Desejo. Vai sim, a gente vai conseguir fazer isso sim, com certeza, viu? Mel, obrigada. Um beijo enorme, viu? Obrigada a você, fica com Deus. Até mais.